Esse movimento em zigue-zague, que deu origem a essa ideia do livre caminho médio, ele pode ser associado a um movimento aleatório e ele é estudado em física como um exemplo clássico de um movimento de difusão. Eu vou usar essa imagem para apresentar a você o problema do movimento aleatório. Com isso, eu vou provar para você que a distância média percorrida por uma molécula no interior de um recipiente como esse, num processo difusivo, depende do tempo, o que é natural, mas ela depende do tempo de uma maneira engraçada. Depende do tempo, depende da raiz quadrada do tempo. Veja que um movimento que eu chamaria de balístico, o que é um movimento balístico? O movimento balístico é aquele onde não há colisão, não tem zigue-zague nenhum. No movimento balístico, o movimento, a distância percorrida por uma molécula é diretamente proporcional ao tempo. Eu vou partir de um certo ponto e a partir desse ponto eu vou executar deslocamentos sucessivos. Eles vão representar cada uma das pernas dessa trajetória em zigue-zague. Essas pernas, elas terão todas o mesmo comprimento, e esse comprimento vai estar associado ao livre caminho médio, que eu acabei de definir e calcular aqui. É como se eu estivesse dando vários passos, né? Dou um passo, depois dou outro passo. Todos os passos têm o mesmo tamanho. Agora, para onde eu vou dar o passo é completamente aleatório. Tá certo? Então, eu começo nesse ponto, eu percorro um deslocamento que eu vou chamar de D1, depois um deslocamento que eu vou chamar de D2, todos eles com o mesmo comprimento, mas em direções aleatórias. O deslocamento total sofrido por um caminhante que execute um movimento segundo essa regra matemática que eu acabo de descrever, ele vai sofrer um deslocamento que é D1 mais D2 mais D3 mais etc. Soma, quando I vai de 1 até N, de D, I. Tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar que eu parto dessa posição e repito a mesma experiência um número muito grande de vezes. Qual é a experiência? A experiência de dar N grandes passos com essas regras. Né? Faço isso um número suficientemente grande de vezes para que todas as possibilidades estejam cobertas. Na verdade, eu tenho que fazer isso um número infinito de vezes. Né? Eu não vou fazer isso na prática em um número infinito, mas eu vou simular matematicamente esse processo. Eu começo desse ponto, executo essa rotina de dar N grandes passos em direções aleatórias, faço uma vez, vejo onde eu vou parar, D grande para aquela realização do movimento aleatório. Começo de novo. Né? Em cada passo eu escolho aleatoriamente em que direção eu vou, faço uma outra realização, tenho outro D grande, e assim sucessivamente. Eu vou ter um número enorme de D grandes. Vou fazer a média. Como é que eu faço a média? Eu somo todos esses D grandes e divido pela quantidade de realizações que eu fiz. Quanto vai dar esse resultado? Que eu vou fazer um monte de vezes a mesma coisa. Só que a cada vez eu sorteio de novo, diferentemente, a direção para onde eu ando. Tá? Em cada ponto. Então, por exemplo, se numa realização o meu primeiro passo foi esse, vai acontecer uma outra realização no qual o meu primeiro passo vai ser o exato oposto. Não é verdade? Afinal de contas, em cada passo, eu sorteio todas as possibilidades. E isso vale para qualquer sequência, D1, D2, Dn. Então, para qualquer sequência, D1, D2, etc., Dn, vai haver uma sequência que é o exato simétrico dela. Quando eu somar as duas, dá zero. Por isso, a média desse bicho aqui dá zero. Nós chamamos a isso uma média de ensemble. Tá? Uma média sobre todas as realizações possíveis desses N grandes passos. Por isso eu preciso definir direito o que é que eu quero calcular. Não, eu não quero calcular o deslocamento médio dessa maneira. Né? Eu quero calcular alguma coisa que não dê zero. Uma maneira seria, ao invés de eu fazer a média dos vetores de deslocamento, eu fazer a média dos módulos desses vetores. Ao invés de fazer a média do módulo, eu vou fazer uma média que é equivalente a essa, do ponto de vista conceitual. Porque eu quero alguma coisa que seja sempre positiva. Eu vou fazer a média de D ao quadrado. D ao quadrado é sempre positivo, D escalar D. Então eu vou definir o que eu chamo de deslocamento quadrático médio, eu vou usar a sigla em inglês, root mean square. Isso aqui eu vou definir da seguinte maneira, é a raiz quadrada do valor médio de D escalar D. D ao quadrado. Veja, D ao quadrado tem a propriedade que eu desejava, ele é positivo para todo mundo,
E aí eu tomo a raiz quadrada para que ele tenha a dimensão correta. Ele tem que ter a dimensão de distância. Vou primeiro calcular d escalar d. Isso é d1 mais d2 mais d3 mais di mais dn, multiplicado escalarmente por d1 mais d2 mais d3 mais dn. Eu escrevo isso assim, ó. Soma, quando i vai de 1 a n, de di, multiplicado escalarmente pela soma, quando j vai de 1 até n, de dj. Veja, eu sou obrigado a usar índices diferentes. Quando eu faço o produto, vão aparecer termos que são d1 escalar d1. O outro que é d2 escalar d2. Vão aparecer termos conjugados. Eu vou separar esses. Eu vou dizer que esses são soma, quando i vai de 1 a n, de di ao quadrado. Tá certo? Além desses, vão aparecer os termos que eu vou chamar de cruzados. Porque vai aparecer o produto de D1 por D2. Tá certo? De D1 por D5 e assim por diante. Termos dos quais o I e o J são diferentes. Eu vou chamar isso de soma. Quando I é diferente de J, de DI escalar DJ. Agora, lembre que todos os passos têm o mesmo tamanho. Não é verdade? Essa foi a minha ideia inicial. Cada passo tinha o mesmo tamanho. E o tamanho qual era? Era o livre caminho médio. O que está escrito aqui é o quadrado de cada deslocamento. Então, é o quadrado do tamanho de cada passo. Então, isso aqui é a soma de lambda ao quadrado. E continuo com essa soma dos termos cruzados. E lembro outra vez que o que eu fiz aqui foi só um passo. Eu quero chegar nessa expressão. Eu quero calcular o valor médio de d ao quadrado. O valor médio disso, lembre, é o valor médio de ensemble, quer dizer, o valor médio sobre todas as realizações possíveis. Então, o valor médio disso aqui, ó, soma de lambda ao quadrado. Isso aqui é lambda 2, uma vez, mais lambda 2, mais lambda 2, mais lambda 2, n vezes. Então, isso aqui é n vezes lambda 2. Mais. Lembre que eu estou fazendo uma média sobre todas as realizações. Então, a média de DI escalar DJ vai dar zero. Por quê? Porque para cada DI eu tenho um termo igual com o sinal trocado, menos DI. Então isso aqui dá zero. Logo, a média de D quadrado dá n lambda 2 e, portanto, o deslocamento quadrático médio, que é a raiz quadrada disso, vai dar lambda vezes a raiz de n. Eu vou escrever assim. Nós só fizemos isso porque estamos interessados em aplicar essa ideia ao movimento de difusão de uma molécula no interior do gás. Tá certo? E o que eu estou interessado, no caso do gás, é em determinar de que maneira esse deslocamento quadrático médio varia com o tempo. Ou seja, estou interessado em determinar a função deslocamento em função do tempo. Lembre que quantidade de passos é a quantidade de zigue-zagues que eu tenho aqui, né? Acontece que eu sei qual é o tempo que demora para dar um passo. Eu sei estimar esse tempo. Por quê? Porque eu sei qual é a velocidade quadrática média, está aqui, né? Isso aqui é 3 meios de kt, então eu sei obter essa velocidade quadrática média. Deixa eu obter aqui logo, né? Essa velocidade quadrática média, isso aqui vale 3 kt sobre m. E eu vou então dizer que, usando a mesma definição que eu usei ali na frente, que isso aqui vale a raiz quadrada de 3ktm. Esse número me dá uma ideia da velocidade do movimento dessa molécula. Com essa velocidade, ela vai percorrer uma distância que é o livre caminho médio. Ora, eu sei determinar, portanto, qual é o tempo que ela demora para dar um desses passos. Esse tempo eu vou chamar de tal. O deslocamento é o livre caminho médio, dividido pela velocidade, que é essa aí. Eu vou colocar aqui só o símbolo dela. Eu sei quanto ela vale em função da temperatura, da constante de Boltzmann, etc. Ali. E se eu deixo passar um tempo t, como cada passo demora um tempo tal, a quantidade de passos, n grande, é t dividido por tal. Eu vou usar essa ideia para calcular o deslocamento quadrático médio sofrido
para uma molécula do gás. Isso aqui é lambda sobre a raiz de tal vezes a raiz de t. E era isso que eu queria provar. Eu queria provar que o deslocamento sofrido por uma molécula do movimento difusivo era proporcional à raiz quadrada da do tempo. Claro, você pode brincar de substituir aqui os valores que eu obtive para relacionar esse deslocamento com a temperatura, com a massa, etc.